Bom dia, você que nos escuta através do canal IBE Fortaleza ou qualquer que seja as outras redes onde esse áudio possa estar. Eu quero desejar um ótimo dia, eu quero te desejar um ótimo mês e desejar também que essa reflexão sobre família chegue à tua casa, à tua família, à tua igreja, para abençoar, para ser parte de respostas e também nos animar com a nossa família, com os nossos familiares e tendo a igreja também como uma grande família. Hoje eu quero abordar um assunto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, quando Paulo vai trazer diversos conselhos às viúvas, aos líderes, aos escravos. E no meio dessa situação ou dessas situações, desses conselhos em que Paulo está proferindo, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O primeiro sentido dessa frase é que cabe aos familiares cuidarem de seus idosos, e a igreja não deve assumir para si esse fardo para utilizar seus recursos para aquelas pessoas verdadeiramente desamparadas. Porém, como a frase de Paulo é mais ampla, englobando toda a família, ela contém um princípio precioso, inclusive para ministros cristãos como Timóteo e outros cuidadores de gente. Não negligencie sua família, nem mesmo para se dedicar ao ministério cristão. E que jamais abandonemos e descuidemos de nossos familiares. A palavra é muito certeira. Quando Paulo nos adverte que quando nós não cuidamos da nossa família, nós estamos negando a nossa fé e estamos agindo pior que o incrédulo, pior que o descrente, pior que o ímpio. É muito sério isso. E então eu estive pensando aqui que nós não podemos descuidar da vida familiar em nome do trabalho espiritual, em nome da igreja, em nome do sacerdócio, seja lá qual desafio de fé, de igreja que nós abracemos. O bom cuidado dos filhos, do cônjuge, será a melhor referência do caráter e preparo do líder ou da líder. Importante ainda é o estilo de vida simples, marcado pela modéstia, alguém que não é consumista nem vaidoso, mas moderado nos apetites, sóbrio, justo, pacífico nos relacionamentos, que gosta da instrução e busca a sabedoria no Senhor, no tocante à condução, do cuidado da sua família, dos relacionamentos familiares. Enquanto eu estava preparando esse áudio, me veio à mente uma frase que eu gosto muito, que diz que nós devemos ser firmes sem perder a ternura. Como encontrar esse equilíbrio entre firmeza e ternura? Parece duas coisas tão distantes e que são tão necessárias nessa condução de relacionamentos. É encontrar com o auxílio do Espírito Santo, é contar com o auxílio do Espírito Santo, que vai nos ajudar a ter firmeza quando precisar de firmeza e ter doçura para que essa firmeza não seja só uma aplicação implacável, radical, irredutível de situações que não podem ser mudadas. Nós sabemos que com família há momentos em que nós precisamos recuar para avançar e há momentos que precisamos avançar sem recuar. Como devemos então perceber isso? Com a ajuda, o discernimento e a sabedoria que o Espírito de Deus vai nos dando na condução e no dia a dia na aplicação desses relacionamentos. Eu estive pensando também sobre as famílias da Bíblia, sejam as famílias do Velho Testamento, sejam as famílias do Novo Testamento, a quantidade de conflitos, de dificuldades que os líderes tiveram
E nessa aplicação de colocar a família em primeiro lugar, ou alguns não conseguiram, foram mesmo para o ministério, não conseguiram dosar a firmeza com ternura, e o que aconteceu foram grandes conflitos, maus testemunhos e também práticas contrárias àquilo que nós entendemos que deve ser a prática do povo de Deus. Estive pensando em Abraão, quando ele tinha uma esposa já idosa e ela entregou sua serva para dormir com o marido dormiu com ela, ela engravidou, começou então um grande conflito entre essas duas mulheres. Nós estivemos aqui falando um pouco sobre esses conflitos, essas lutas. Também tivemos o próprio filho de Abraão, Isaque, que teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que já brigavam dentro do ventre da mãe, eram 2 nações, e que tiveram grandes conflitos no dia a dia. Eu também lembrei de Jacó com seus 12 filhos e sua filha, e com 2 esposas e mais 2 servas, todas essas 4 mulheres tiveram filhos de Jacó, e houve muitos conflitos, muita contenda, houve muitas dificuldades. Pensei também aqui em Eli, que foi sacerdote, mas não conseguiu admoestar, disciplinar os filhos como deveria, e nós sabemos como as coisas caminharam e terminaram. O próprio Samuel, que é considerado o maior de todos os juízes, sacerdote, e que preparou reis para fazer uma transição entre o tempo dos juízes e o reinado em Israel, ele também não conseguiu educar devidamente os seus filhos e preparar uma futura geração de sacerdotes. O próprio Davi, que foi o maior rei que já houve em Israel, teve muitas esposas, muitos filhos, muitas filhas e muitos conflitos somados com assassinatos, tramas e tudo o que nós sabemos que realmente aconteceu. Então nós poderíamos dizer que Deus é muito generoso e, apesar de todos os problemas, Deus tem usado homens e mulheres com suas famílias, sejam elas com problemas ou com menos problemas ou com muitos problemas. Deus tem usado essas pessoas na condução do seu povo. Que Deus generoso, que Deus gracioso, que Deus capaz de chamar homens e mulheres tão imperfeitos e imperfeitas e usar a vida dessas pessoas para o louvor da sua glória. Mas voltando aqui para a palavra que nós temos hoje como desafio, é que nós não podemos descuidar da nossa família. Especialmente descuidar da família em nome da igreja, ou justificando que estamos trabalhando para Deus para deixar uma família abandonada ou negligenciada, ou uma família para trás. Isso seria um contrassenso. Nós precisamos mesmo encontrar um equilíbrio entre a ternura e a firmeza e ajudar as famílias que estão conosco, especialmente a minha e a sua, a andar de forma que o Senhor seja conhecido, ou que pelo menos nós possamos ensiná-los a buscar o Senhor, mesmo sabendo que alguns e algumas não irão servir o Senhor como nós gostaríamos, ou da forma como nós o concebemos, porque Deus é generoso e Ele também é capaz de se revelar àqueles e aquelas que muitas vezes estão distante por algum motivo. Eu quero caminhar já para a conclusão desse áudio dizendo que não desista da sua família, qualquer que seja a sua dificuldade. Você não caiu aí de paraquedas. Deus te colocou na família certa, eu queria te dizer hoje. E é nessa família que Deus vai aperfeiçoar a nossa vida, a nossa fé e a nossa espiritualidade. E é com essa palavra que eu concluo esse áudio nessa manhã, dizendo para você que a sua luta também é a minha e que em Cristo nós seremos mais que vitoriosos. Um ótimo dia, uma ótima reflexão e ótimas ações familiares. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.